Como faz tempo eu não trago nenhum vídeo sobre biologia aqui no meu canal, eu resolvi preparar um vídeo focado em resumir um pouco sobre alguns aspectos da citologia, o campo responsável de estudar como a célula sobrevive com toda a sua maquinária intracelular e o que isso pode fazer para que ela consiga combater alguns agressores externos. No vídeo de hoje, a gente vai focar nas organelas intracelulares. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está vendo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. E antes de continuar esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo mais aqui do canal, de deixar o seu like e comentário ali embaixo que é muito importante. Além disso, eu tenho um botãozinho compartilhar que permite você compartilhar esse vídeo em qualquer rede social, inclusive no WhatsApp. Antes da gente partir para as organelas, vamos lembrar um pouquinho sobre o que é a célula. A gente costuma dizer na faculdade para os alunos que a célula é a unidade estrutural e funcional dos organismos. Ou seja, no nosso corpo, o que forma o nosso organismo e cada órgão é uma unidade pequena conhecida como célula. É a estrutura principal para que possa ser formado qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de órgão e qualquer tipo de sistema. Se a gente for estudar qual é a principal unidade estrutural e funcional do cérebro, por exemplo, a gente aprende que é o neurônio, que é um tipo de célula. Então a célula é a principal unidade que a gente possui no nosso organismo. Só que existem outros organismos que são unicelulares, pois nós somos multicelulares, temos muitas células diferentes compondo o nosso corpo. Organismos unicelulares são, por exemplo, as bactérias. As bactérias, elas são organismos simples que possuem apenas uma célula e essa célula recebe um nome. Por exemplo, uma das células que infectam bastante nossa garganta é chamada de Streptococcus pneumoniae, é o nome dessa bactéria. E ela é uma célula só. Não é igual a gente, que são várias células aglomeradas formando um organismo completo e complexo. Não, é uma célula só. Por isso, do ponto de vista didático, as células foram divididas de acordo com dois tipos de organismos. Células eucariontes, que são as células que formam os nossos organismos complexos, e as células procariontes, que são as bactérias. O foco do vídeo de hoje é falar sobre as células eucariontes, as que formam o nosso organismo. Para que as células possam formar o nosso organismo, ou seja, para que elas passem por todo aquele processo de células formando tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam o indivíduo humano, elas precisam se unir. Elas precisam de uma união celular que acontece através de várias proteínas ligadoras, que pode ser tema de outro vídeo. E para essa união acontecer, nós dependemos também que as células tenham um formato específico para esse encaixe. É por isso que nós percebemos, ao estudar as células no microscópio, que cada tecido do corpo possui um formato de célula. Por exemplo, nós temos algumas células que são achatadas, conhecidas como células planas ou células escamosas. Nós temos células que são mais compridas, parecendo uma coluna, uma barra. Por isso, são chamadas de células colunares. Nós temos células em formato bem quadrado, por isso são chamadas de células cúbicas. Algumas têm o formato de estrelas, são chamados de astrócitos e se encontram aqui no nosso cérebro. Elas ajudam ali aos neurônios a se manterem em suas posições e a proteger o nosso sistema nervoso central. Enfim, existem vários outros formatos de células que a gente poderia estar citando aqui. Talvez em um vídeo sobre histologia e epitélios eu possa vir comentar um pouquinho isso aí para vocês. E agora a gente vai para a primeira estrutura importante da célula, que é o que dá o formato para ela. E quem dá esse formato é a membrana plasmática e o citoesqueleto. Focando primeiro na membrana plasmática. Ela é uma bicamada fosfolipídica, ou seja, ela tem camadas de gordura que permitem a separação do líquido que preenche a célula, conhecida como líquido intracelular ou citoplasma, do líquido que está fora da célula, conhecido como líquido extracelular. Essa separação é importante porque o líquido extracelular ele tem uma concentração de íons, de eletrólitos, diferentes do líquido intracelular. Por exemplo, no líquido extracelular nós temos muito mais sódio, enquanto que no líquido intracelular nós temos muito mais potássio. A membrana plasmática também é responsável pela permeabilidade seletiva da célula. Ela decide qual substância vai sair ou entrar na célula
pois isso permite manter o equilíbrio entre o meio externo e o meio interno da célula. E para que isso ocorra, a gente depende dos transportes que acontecem na membrana plasmática, como por exemplo difusão simples, difusão facilitada, os tipos de transporte ativo que são primário e secundário. E também alguns outros transportes um pouco mais complexos, como a endocitose, a exocitose e a pinocitose. Lá no interior do citoplasma, bem no centro da célula, a gente tem algo conhecido como núcleo. E o núcleo, ele é composto por uma carioteca que reveste esse núcleo, muito parecida à membrana plasmática, e dentro da carioteca a gente tem uma estrutura muito importante conhecida como nucleolo. É lá que se armazena alguns tipos de RNA especiais, como por exemplo o RNA ribossômico. Além disso, todo o núcleo ele é preenchido por um líquido conhecido como nucleoplasma. O nucleoplasma ele se comunica com o citoplasma através de alguns orifícios que existem na carioteca, conhecidos como poros nucleares. Esses poros eles permitem a passagem de algumas substâncias de dentro do núcleo para o exterior do núcleo e de fora do núcleo para dentro do núcleo. Essa carioteca que reveste o núcleo, ela é uma continuação do retículo endoplasmático rugoso, ou seja, a mesma membrana da carioteca continua formando o retículo endoplasmático rugoso. Ele é como se fosse várias cisternas que ficam fazendo voltinhas ao redor do núcleo, e isso permite que a comunicação entre o retículo e o núcleo seja bem precisa. E por que precisa dessa comunicação? Porque é o retículo endoplasmático rugoso quem faz a maior fabricação de proteínas de dentro da célula. E quem manda a produção de proteína acontecer é o DNA que está lá dentro do núcleo, que vai ser transcrito em RNA mensageiro e que vai viajar até os ribossomos, que estão grudadinhos no retículo endoplasmático rugoso, e é por isso que ele é rugoso, porque tem um monte de ribossomo colado na membrana dele, e essa mensagem vai ser entendida pelo ribossomo e a produção de proteína vai começar a acontecer. Depois, o nosso RNA ribossômico vai continuar as suas cisternas até ele ficar totalmente sem ribossomos, que é a parte mais distante do núcleo. Nessa região, a gente começa a chamar ele de retículo endoplasmático liso, que já ganha outra função. Ele tem a função na produção de lipídio, então lembra de retículo endoplasmático liso produz lipídio, ok? Esse LL vai ajudar aí na hora de estudar. E essa produção de lipídio acontece para que a célula também mantenha o seu equilíbrio. Além disso, em alguns órgãos, o retículo endoplasmático liso ele ganha um novo nome porque ele tem outra função. Por exemplo, lá no músculo ele é chamado de retículo sarcoplasmático e ele tem a função de armazenamento de cálcio no interior da fibra. E eu tô vindo do futuro porque talvez o meu eu do presente esqueceu de explicar uma certa organela muito importante conhecida como complexo de Golgi, antigamente conhecida como complexo golgiense também. Essa organela ela tem um formato específico e bem característico. Ela é formada por várias cisternas bem parecidas com as cisternas que compõem o retículo endoplasmático, e ela tem uma cara cis e uma cara trans. A cara cis é uma cara que normalmente é convexa e ela recebe algumas vesículas que estão vindo lá do retículo endoplasmático, contendo alguma substância proteica no seu interior. Quando essa vesícula entra pela cara cis, dentro do complexo de Golgi começam a acontecer algumas transformações da substância que estava dentro dessa vesícula, e então pela cara trans, que é uma cara normalmente côncava, vai sair novamente essa vesícula, que agora a gente chama de vesícula secretora, e ali dentro já vai ter a substância que vai ser secretada para o exterior da célula. Então, basicamente, o nosso complexo de Golgi ele serve para terminar a produção da substância que começou lá no retículo endoplasmático, então ele começa a fazer algumas mutações nessa substância, e ele começa a englobar ela direito, a entapar ela com uma vesícula, denominada vesícula secretora, para que ela possa sair da célula e realizar o seu efeito fora dessa célula. Bom, com isso dito, vamos voltar para o presente. Outra organela existente na célula é o lisossomo. É uma vesícula que existe nas células com muitas enzimas proteolíticas. Essas enzimas elas servem para degradar muitas substâncias que entram na célula e precisam diminuir o seu tamanho, ou mesmo degradar substâncias agressivas da célula. Por exemplo, nós temos algumas células de defesa, conhecidas como glóbulos brancos, que ao fagocitar as bactérias, ao comer as bactérias, elas unem a
a vesícula contendo a bactéria que ela acabou de comer, junto com o lisossomo. E essas enzimas do lisossomo degradam totalmente a bactéria que está ali dentro. Por isso, é importante que essas células especiais tenham umas enzimas lisossomais muito mais poderosas e com um pH muito mais ácido do que as outras células. Por exemplo, comparando com a célula da pele, o lisossomo do glóbulo branco é muito mais poderoso e ácido. E nós temos outra vesícula muito parecida ao lisossomo, que é o nosso peroxissomo. Ele é como se fosse o fígado da célula. Essa vesícula ela tem a função de desintoxicar substâncias que estão no interior da célula. Por isso, elas usam alguns tipos de catalases, que são enzimas existentes ali dentro, para transformar algumas substâncias, e nessa transformação acaba sendo liberado o peróxido de hidrogênio, por exemplo. Outra organela muito importante é a mitocôndria, e ela pode existir em grande número dentro da célula, principalmente se ela está em um órgão que tem uma atividade metabólica muito alta. Por exemplo, os músculos de um atleta. Esses músculos vão conter muitas mitocôndrias, pois são elas que produzem o ATP necessário para que a produção de energia possa ser autossuficiente para a contração muscular acontecer. Detalhando um pouquinho mais do que eu deveria, mas lá no músculo nós temos duas proteínas que precisam se conectar para que a contração muscular aconteça. Normalmente a gente chama essas proteínas de actina e miosina. Quando a contração vai acontecer, a cabeça de uma delas bate no corpo da outra e esse golpe acaba fazendo a contração muscular, porque elas arrastam uma proteína na outra. Para que esse golpe aconteça, nós dependemos de ATP. E para que todo o processo possa chegar até o momento do golpe, foram utilizadas pelo menos 3 moléculas de ATP. Então a gente precisa de muito ATP, muita energia, para que a contração aconteça numa pessoa que tem uma massa muscular muito maior. E essas são as organelas que nós possuímos nas nossas células eucariontes. No próximo vídeo eu vou focar um pouquinho em falar dos processos da membrana plasmática, da carioteca talvez, e talvez de divisão celular. Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer em cada vídeo sobre esse quadro aí de histologia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Manda mensagem lá no Instagram, vou deixar passando ali. E nós temos também um grupo do Telegram. Não perde de fazer parte desse grupo. Lá eu sempre tô mandando coisa nova, sempre que sair vídeo novo, inclusive, eu mando por lá também, porque até as pessoas que ativam o sininho aqui no canal, às vezes não são notificadas. Então, vai lá para você não perder nenhuma atualização. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e não se esqueçam sempre que conhecimento é poder.